Bem, estamos aí gravando, vamos lá. Aqui para as nossas... Então, só fazendo aqui uma recordação geral, né, da nossa última aula, que no fundo, gente, é sempre bom você captar, né, alguma função G dentro de alguma outra coisa. No geral é isso, tá? Isso tudo multiplicado por G' de x dx. Tá bom? Então, sempre que você olhar alguma coisa, né, envolvida em alguma expressão e tal, e com a derivada do lado, e isso é bom, tá? Então, isso é o primeiro processo de integração já que a gente usa, né? A substituição simples, que a gente pega essa G aqui, ó, G de x, chama ela de y, tá? E aí o dy, ele é exatamente a derivada de g, né, com o dx, né? Se você passa aqui dividindo, exatamente, ó, né, y' é dy sobre dx na notação de Leibniz, né? E, bem, como y é g, é como se a gente estivesse falando de g', né? E aí você passa o dx multiplicando, aí o diferencial de y fica g' de x e dx. E aí isso aqui acaba virando uma integral, né? Isso aqui virou y, né? Seja lá qual for a expressão, né? Esse círculo que eu faço aqui, eu estou me referindo a uma função, né? Alguma coisa em y, né? dy, tá? Como se aqui fosse uma f de x, ó, e aqui vai ficar um f de y. E aí acaba... É claro que essa g aqui, com a derivada dela, pode, né, deixar isso aqui muito feio. E esse feião aqui, no final das contas, é simplesmente calcular a primitiva dessa f, que pode ser uma função muito simples. Tá bom? Que basicamente é o que a gente vai encarar ali nesse exercício. E aí, a indicação é uma derivadazinha fora, tá? Não, você olha para uma função e vê se a derivada está aqui fora. Um exemplo logo, né, básico que eu vou colocar aqui, ó. A gente sabe que a integral do cosseno de x, dx, né, é o seno de x, né? Seno de x mais as primitivas, né, do cosseno. Se a gente coloca um cosseno de 7x aqui, ó, tá? Como é que fica aqui, né? Não dá para dizer que a primitiva para essa função é seno de 7x, né? Porque se a gente deriva isso aqui, ó, né, derivando, fica a derivada da função externa com a interna dentro, então vai ficar cosseno de 7x vezes a derivada interna, que é 7, ó. Tá? E não tem 7 aqui, ó. Tá? Então, para a gente eliminar esse 7 aqui de fora, a gente divide por 7. Né? Então, a primitiva, no final das contas, no geral, né, uma primitiva para cosseno de um número, uma constante k vezes x, ó, é seno, né, de kx sobre k. Né? Esse k é justamente para ele cancelar essa derivada interna. Quando ela surgir da regra da cadeia, aí a gente resolve, né, cancela e dá o cosseno. Isso aqui é por pura experiência com derivada, né? Você consegue construir essa integral aí. Mas isso para colocar esse k aqui embaixo, viu? Mas existe um jeito da gente, né, melhorar esse argumento aí, ó, da seguinte forma. Essa expressão aqui, ó, a gente pode chegar aqui dentro e colocar como sendo um y. E aí a nossa integral ela vai ficar assim, ó, cosseno de y, né, fazendo essa substituição. Tá? Então, presta aqui, ó, então y vai ser k vezes x, ó, né? E aí, quem é o dy? O dy, ele vai ser a derivada dessa função, que é k, né, vezes o dx. Tá? Então, a gente precisa para mudar o diferencial de dy para dx, ó, a mudança é isso aqui. Ó. Aí você pega esse k e passa dividindo para cá. Então, o dx, ó, isso é equivalente a dizer que o dx, ele é o dy sobre k. E aí, esse k aqui embaixo, ele surge naturalmente aqui, ó, né? O dx, ó, ele é dy sobre k.
né? Então isso aqui é a mesma coisa, aí essa constante 1 sobre k ela pode sair, né, propriedade da integral, e isso aqui fica cosseno de y dy, né? Agora a gente está integrando na variável y, sem constantes, tá? Então vai ficar 1 sobre k vezes a integral do cosseno de y dy é seno de y mais c, né? E aí a gente devolve o que é o y, né? O y vai ser seno de kx mais c. Beleza? E aí, ó, a gente chega à mesma conclusão, tá? Então, no geral, você... Bem, não precisa esse argumento todo aqui, né? Você já pode ir direto aqui, ó, né? Colocando essa constante, né? Só para abater esse k quando ele sair aqui da regra da cadeia. Então, é bem mais rápido você fazer essa primitiva aí, já com a experiência que a gente tem com derivada. Beleza? Então, vamos aqui a mais exemplos aqui na nossa lista. Então, vou escolher aqui aleatoriamente. Se alguém quiser apontar algum outro aí, me avisa aí. Eu vou escolher aqui essa... Não sei se eu já fiz a 14. Não sei. Eu vou fazer essa daqui, a 22, ó. Tá? Me parece bem interessante aqui, a 22. Tá? Deixa eu copiar ela aqui, ó. 22 da lista 17. Integral de e elevado a x sobre raiz quadrada de 1 menos e elevado a 2x. Beleza. Então, e elevado a x dx. A princípio, né, gente, a gente pode ir fazendo mais de uma substituição numa integral, tá? Então, uma aqui que a gente pode mudar bem a cara dessa coisa aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Bem, isso que está multiplicando o dx aqui, ó, e elevado a x, ó. E elevado a x, ele é a derivada de e elevado a x, tá? Então, aqui, se eu pego, né, essa partezinha aqui, ó, e elevado a x, que está ao quadrado, eu posso elevar ele ao quadrado, assim, ó. Essa integral fica assim, ó. E elevado a x, raiz quadrada de 1 menos e elevado a x, ó, ao quadrado dx, ó. Só para vocês verem uma mudança, né, numa integral, a gente mudando a cara dela mais de uma vez, ó. Eu posso pegar isso aqui e chamar de y, tá? Então, y é e elevado a x, ó, né? E aí, o que acontece? O dy, né? Lembrando, então, de novo, né, que para comparar os diferenciais, gente, você pode chamar isso aqui de, né, deriva do lado esquerdo em relação a y, que dá 1, né? dy vai ser igual ao derivado do lado direito em relação à variável da direita, que é elevado a x vezes dx. Tá? Então, é derivada, né, diferencial da esquerda vezes diferencial da direita. Derivada aqui dá 1. Né? Esse aqui é o método geral de comparar os diferenciais. Tá? Então, dy vai ser igual a e dx. Ó. Então, essa integral ela já se transforma nisso aqui. Ó, e dx é o dy. E aqui ficou raiz quadrada, né, de 1 menos y ao quadrado. Beleza? Então, isso aí já é a gente já muda um pouco a cara, né, da integral, raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado dy. Beleza? E bem, e aí essa integral aqui, né, ela pede o que a gente chama de, ela pede uma substituição trigonométrica, tá? Pra gente, né, sumir com essa soma. Aqui são duas coisas ruins, né? Além dessa soma estar dentro da raiz, não, é a soma dentro da raiz, né? Aqui no denominador tem uma coisa só, tá? Então, por exemplo, se esse y ele se transforma num cosseno de θ, né,
ou seno de θ, eu vou preferir por seno, justamente para a gente não trabalhar com, eu vou chamar y igual a seno de θ agora, tá? Que aí o dy aqui, ó, né, o dy, derivando do lado esquerdo, né, dy vai dar 1 dy, vai ser o derivado do lado direito, derivado do seno é o cosseno de θ, dθ, né? Tá bom? Os diferenciais, eles se relacionam assim, tá? O que acontece aqui, então? Isso aí vai acontecer que, assim, bem, tem um outro jeito de fazer. Bem, essa aqui é uma substituição que vai resolver, né? Ela vai eliminar essa soma aqui, ó. Mas eu acho que essa lista ela não trabalha com substituição trigonométrica. Deixa eu só ver aqui, porque integração por substituição, tá? Porque de repente eu vou arriscar uma outra aqui, gente, que é pegar isso aqui tudo, ó, esse camarada aqui, e compactar numa variável que eu vou chamar de z, por exemplo, tá? Eu fiz essa daqui para sumir com essa exponencial, né? Já não tinha mais e de x. Eu vou fazer eu vou arriscar essa daqui para ver. Essa daqui eu sei que vai dar certo, tá? Então eu vou tentar compactar isso aqui, ó, 1 menos y² igual a z, e ver no que vai dar, ó. Então a derivada do lado esquerdo vai ficar menos 2y, né? Aí dy vai ser igual a derivada do lado direito, que é 1 dz, tá? Então isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de z vezes dy, sendo que o dy vai ser dz sobre, menos dz sobre 2y, né? Menos dz sobre 2y. E aí esse y, para transformar em z, vai aparecer uma outra raiz, ó. Né? Vai ficar 1 sobre raiz. Aí, bem, não vai dar muito... Vai aparecer uma outra raiz aqui, isso aqui fica menos dz sobre o 2y, sendo que o y vai ser raiz quadrada de 1 menos z. 1 menos z. Tá? Então, a gente não consegue se livrar da raiz. Enfim, não vai dar certo não. Tem que ser uma trigonométrica ali mesmo. Tá? Então, eu vou dar uma limpada no problema aqui, ó. Vai ficar 1 menos e elevado a x, que está ao quadrado, dx, tá? Então, fazendo e elevado a x, chamando de y, né? Aí e elevado a x dx vai ser igual a dy, né? Com essa substituição, essa integral, ela vira integral de 1, né? E elevado a x dx, ó, virou dy, aí aqui ficou raiz quadrada de 1 menos y quadrado. E aí, nessa integral, eu vou fazer uma outra substituição. Eu vou pegar y e vou chamar de seno de θ. Por que eu chamei de seno de θ? Porque, ó, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. E aí, dentro da raiz, isso some, né? Então y vai ser seno de θ. E aí, o dy vai ser, né, derivada aqui vai dar 1 dy, o derivado lá direito, cosseno de θ, dθ. Tá bom? Então, isso aqui ficou a integral de 1 em cima, dy é cosseno de θ, dθ, tá? Cosseno de θ, dθ. E aqui ficou raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ. Tá? E isso aí vai dar o quê, ó? Isso aí vai dar 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, dentro da raiz sai cosseno, então vai ficar a integral de cosseno de θ sobre cosseno de θ, dθ. Esse cara corta, ficou a integral de 1 vezes dθ. Tá? Isso aqui é igual a θ. Tá? E θ é o que, gente? Isolando θ daqui, ó, né? Bem, é θ mais c, né? Então isso aqui vai ser... O θ, ele é um arco cujo seno é y, né? Ele é um arco cujo seno é y, mais c. Que, por sua vez, é um arco cujo seno é o y é e elevado a x. Né? A gente tem que responder sempre na variável inicial aqui, ó.
Então eu fiz a mudança de x para y, de y para θ, resolvi em θ, passei de θ para y, né, por essa relação aqui, e aí de y eu passei para x, né, por essa mudança aqui, ó, aqui, né, que o y é elevado a x. E aí tá, e aí encerra essa 22, tá? E aí no geral é isso aí, gente. Olha só essa 6 aqui, ó, vou estar resolvendo essa 6 aqui para vocês, ó, que é a primitiva de seno de 3x vezes cosseno de 3x dx, né? Aqui, ó, essa primitiva. Isso aqui tem dois jeitos de fazer. Um é usar aquela fórmula do arco duplo, né? Que vocês lembram que o seno de 2θ, ele é 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, tá? Então, o seno vezes o cosseno, tá, de um ângulo, ele é o seno, né? Aí você passa esse 2 dividindo aqui, ó, ele é o seno de 2θ sobre 2. Então, isso aqui, ó, isso aí é o seno de 2 vezes o θ, no nosso caso aqui, o θ é esse aqui, né? É o seno do dobro desse arco, então vai dar o seno de 6x, tudo isso sobre 2 dx, tá? E aí, esse meio ele sai, né? Fica a integral do seno de 6x dx. E aqui a gente pode estar substituindo isso aqui por um y, mas nem precisa, tá? Que por pura experiência com derivada, né, dá vontade de dizer que a integral do seno de 6x é menos cosseno, né, menos cosseno de 6x, tá? Né, essa primitiva aqui, né? Isso porque a integral do seno de x é menos cosseno, né, menos cosseno. Mas isso aí é falso, por quê? Porque quando a gente deriva isso aqui, ó, a derivada vai dar menos cosseno, né, com esse menos vai dar mais, que é o que a gente quer que dê mais, só que vai ser multiplicado pela derivada interna. Aí vai aparecer um 6 aqui fora, né, na derivada. E aí a gente tem que colocar um 6 aqui embaixo para cancelar essa derivada interna, tá? E aí a integral ela fica desse jeito aí. Então a integral fica menos cosseno de 6x sobre 12 mais c, né? A primitiva aí, ó. Tá bom? Bem, um outro jeito de resolver essa integral aí, ó, integral do seno de 3x vezes cosseno de 3x dx, ó, é notar o seguinte, ó, é notar que se a gente chama essa função de isso tudo de y, né, a derivada está quase aqui do lado multiplicando, né, porque a derivada do seno de 3x é cosseno de 3x e faltou um 3 aqui, ó, falta um 3. Aí a gente coloca um 3 aqui e divide por 3 aqui fora para balancear, tá? Então, se a gente chama isso aqui tudo de y, né, isso aqui tudo é o y', que com o dx, tudo isso aqui vai formar o dy, tá? E aí a gente faz essa substituição. Portanto, isso vai ficar 1/3 da integral de isso aqui vira y, né? E isso aqui tudo vai virar um dy. Olha que legal. Acabou-se, né? Que isso vai dar 1/3. Uma primitiva para y dy, né? É y² sobre 2, né? Que é integrar a potência de y mais c. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Isso sobre 3 e sobre 2 vai dar 1/6 do y², que é seno ao quadrado de 3x, né? Mais c. Tá? Ó, y² dividido por 3 vezes 2, que dá 6. Tá? E aí, né, resolvido o problema do mesmo jeito, tá bom? E aí tem uma série de outros exemplos aí para vocês estarem, né, atacando, tá? Essa 17, ela sugere, né, é um clássico isso aqui, que você use essa fórmula, tá? Em vez de integrar o cosseno ao quadrado, né, a gente integra isso aqui, ó, 1 mais cosseno de 2x sobre 2, tá? Então, e por aí vai, tá? Essa 23 é o clássico, né? Que a gente encontra uma primitiva, né? Vocês lembram que no teorema fundamental do cálculo, a f era dada, era assim, né? O teorema fundamental do cálculo, a gente tinha
a f era dada, né? A gente fixava um ponto A aqui e criava essa função que calcula a área de A até onde a gente quiser, né? X aqui, y, né? X é a variável da f, e o t é um parâmetro que a gente cria a área, né, do A até o t onde a gente quiser, abaixo do gráfico da f. O teorema fundamental do cálculo diz que a derivada dessa função dá a f de t, ó, né? E, então é assim, ó, é dada a derivada, né, dessa função área, e é dada uma outra informação, que a área de A até A é zero. Essa informação era importante, que é o que a gente chama um valor inicial, né? Então, isso aqui é um típico problema de equação diferencial, tá? Ordinária. Né? Uma equação diferencial. Que você sabe a derivada da função, você sabe o valor dela num ponto, e aí a gente consegue, né, descobrir que função, totalmente essa função. Tá? A função área. A gente descobriu que a área de A até T, ela é uma primitiva em T menos uma primitiva qualquer em A, que é outra, né, versão do teorema fundamental do cálculo. Tá? Que, por sua vez, resolve o problema de calcular a área de A até onde a gente quiser, né, da f de x dx. Tá? Então é isso. Então, esse problema aqui, esse 23, ele está, na verdade, passando um problema geral daquele lá de área, né? Ele não está se referindo exatamente a integral, mas é um problema já bem de ADO mesmo, né? Então, você conhece a derivada de uma função, você sabe que a derivada dela é x vezes raiz de 1 menos x quadrado, e o valor dela no ponto 0, né, o f de 0, vai dar 8/3, né? Que é o que diz isso aqui, ó. Né? Isso aqui está dizendo para a gente que o f de 0 é 8/3. Então, a gente quer atacar esse problema aqui, ó. Né? A gente conhece a derivada da função que foi dada e sabe o valor dela no ponto. E aí é suficiente para a gente encontrar a função aí, para esse caso, né? Que essa primitiva aqui é fácil. Então, a nossa f aqui, gente, isso implica o quê? Ó? Que a nossa f de x, ela é o quê? Ó? Ela é uma primitiva, né? Ela é alguma primitiva dessa função aqui, ó. Né? Eu vou inverter isso aí, ó, dx. Tá? Mais uma constante, né? Tá? E aí seria o quê? Né? As candidatas a f. E aí é uma primitiva para isso aí, ó. Se a gente chamar isso aqui de y, gente, ó, isso aqui foi y, a derivada está quase aqui do lado, ó, multiplicando, né? Porque se y for 1 menos x quadrado, a y' é o que é a derivada? É menos 2x, ó, a derivada. Tá? Né? E justamente, ó, o y' com o dx é o que vai formar o dy. Né? Que aí, ó, dy vai ser igual a essa derivada, ó, né? Y', né, é menos 2x, então o dy vai ser y' dx. Que é justamente isso aqui vezes o dx. Isso aqui está quase aqui, ó, né? Então, eu vou multiplicar por menos 2 aqui, ó, vou colocar o menos 2 aqui em cima e o menos 2 aqui embaixo, ó, do lado de fora. Esse carinha aqui, ó, é o y', que com o dx vai formar o dy. Tá? Então, essa integral, ela virou o quê? Ó? Virou menos 1 sobre 2, ficou menos meio, né, do lado de fora, o menos meio aqui, integral, né? Aqui ficou raiz quadrada de y, né, que a gente chamou isso tudo de y. Esse menos 2x com o dx, ó, é o dy. Tá? Que é exatamente a derivada, né, do nosso y com o dx vai formar o dy. Né? Isso aí é a nossa função. Então, isso aí ficou... Oi, pode falar. A questão 1 da 17 é bem tranquila, porque é de polinômio e tudo mais. Mas a questão 1 da 18, que é a mesma questão, só que muda que é definida, você pode fazer ela depois? Na verdade, ele tem um monte aqui, né? A 2 também, né? É a definida daquela de lá. Uhum. Tá bom. Exatamente. Tá bom, eu vou fazer. Daqui a pouquinho, em seguida eu faço ela, tá bom? Tá, desculpa atrapalhar. Nada, tranquilidade. E aqui ficou menos meio, a raiz aqui, ó, ficou o quê? Bem, é integrar a raiz, né, gente? A integral da raiz é integrar uma potência, né?
de y. Tá? Então, fica menos meio, ó. Aumenta uma unidade, né, integrar potências da variável, soma uma unidade e passa o resultado dividindo. Né? Meio mais 1 vai dar 3 meios, então vai dar y elevado a 3 meios sobre 3 meios, mais c. Né? Então, vai ficar menos meio, esse dividido por 3 meios é multiplicar por 2 terços, né? E y elevado a 3 meios, só que y é o que, ó? É 1 menos x quadrado, vai ficar 1 menos x quadrado elevado a 3 meios. Esse cara corta com esse, mais c. Beleza? Então, a nossa função ficou menos 1 terço de 1 menos x quadrado elevado a 3 meios mais c. Isso aqui é a nossa f de x. Ó. Tá? Nossa f de x. Tá? E aí, como a gente tem um ponto por onde ela passa, a gente descobre quem é esse c, ó. Porque quando o x for zero, o y, a função é 8 terços, ela vale no zero. Então, quando o x for zero aqui, ó, aqui vai dar zero, aqui vai dar o quê? Vai dar 1 elevado a 3 meios, que é 1, vai dar menos 1 terço, isso aqui tudo. Então, menos 1 terço mais c, que é o f de zero, tem que dar 8 terços. Ó. Tá? Isso implica o quê? Ó? Que o c vai ser igual a 8 terços, aí passo para lá somando mais 1 terço, vai dar 9 terços, que vai dar 3, né? Cancelando. Tá? Então, esse camaradinho aqui é 3. E a gente completou totalmente a nossa função. Tá? Essa daqui é a única solução desse problema aqui, ó, que é a única função que derivando dá isso aqui e que nesse ponto vale 8 terços. Tá? Essa é a nossa amiguinha aqui. Ó. Beleza? Então, encerrada aqui a 23 da lista 17. Tá? Vou deixar aí para vocês registrarem. Beleza? Então, vamos aqui a pedidos, resolver aqui na nossa 18. A gente já fez essa 1, nem sei. Vamos fazer a 18 aí, ó. A 18, né? Vou botar aqui a lista 18, questão 1. Tá bom? 18, questão 1. Deixa eu copiar ela aqui, ó. Integral de menos 1 até 1 de raiz cúbica de t ao quadrado menos 2 dt. Tá aí, ó, né? Essa função aí. Bem, a princípio, isso aqui é o que? É uma primitiva em 1 menos uma primitiva, o teorema fundamental do cálculo diz isso, né? Menos a primitiva em menos 1. Beleza? Isso aí é o que dá aqui para a nossa função. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Vamos atrás dessa primitiva, né? Uma primitiva qualquer dessa função, ó, raiz cúbica de t, né, ao quadrado menos 2 dt, né, vai ser, uma primitiva de t elevado a 2 terços, né, que é o que é essa parte aqui, menos 2, ó, dt, tá? Uma primitiva da diferença é a diferença das primitivas, ó. Então, esse cara aqui a gente integra somando uma unidade, vai dar 5 terços, então vai dar t elevado a 5 terços dividido por 5 terços, menos a integral de uma constante, é só botar o t do lado, ó, mais c. Beleza? Isso aqui, então, aqui estão todas as primitivas dessa função. A gente só precisa de uma, então eu escolho aqui tem c igual a 0, eu coloco c igual a 0, eu tiro esse c aqui, ó. Ah, professor, se eu botar c igual a 7, essa primitiva vai funcionar? Vai. Porque quando você calcular f de 1 aqui, ó, vai ter essa parte aqui, né, calculada no 1, né, mais 7, ó, né, digamos que eu escolho c igual a 7. Aí menos essa parte calculada no menos 1, eu vou chamar essa função aqui de g de t. Tá? Aqui vai ficar g de 1, né? Só essa parte aqui, fica g de 1 mais 7. Aí menos, aqui fica g de menos 1 mais 7. Né? Essa parte mais aquele 7 lá. Então aqui vai ficar g de 1 mais 7 menos g de menos 1. Esse menos com isso vai ficar menos 7. Ó.
aí a constante vai sumir, ó. Tá vendo? Então, no final das contas, ficou g de 1 menos g de menos 1. Então, quando a gente calcula todas as primitivas, fica o mais c. Quando você for usar no teorema fundamental do cálculo, não precisa usar a constante, basta usar só a parte que tem a variável lá, tá? Então, eu vou calcular a nossa primitiva aqui, ó, né? Raiz cúbica de t, esse t que está aqui, ele pode ficar aqui dentro também, né? Menos 2 dt, isso é o que, ó? É essa nossa primitiva em 1, essa nossa função aqui, ó, eu coloco aqui, ó, t elevado a 5 terços, né? Dividido por 5 terços é multiplicar por 3 quintos, né? Só para ficar bonitinho, menos 2t. Isso aqui calculado de menos 1 até 1, beleza? Isso aí é o nosso teorema fundamental do cálculo, né? Que essa integral definida, ela é uma primitiva dessa função calculada no extremo superior menos no extremo inferior. E aí é só fazer a conta, gente. Se eu jogo 1 aqui, ó, isso aí vai dar o quê, ó? Isso aí vai dar... aqui vai dar 1, vai dar 3 quintos, né, menos 2. Tá? Isso aí é a primeira, é calculando a função em 1, menos calculando ela em menos 1. Professor. Oi. Eu me perdi naquele passo ali que você deu nas funções ali. Em qual? Nesse passo ali de G e tudo mais, eu me perdi, eu não entendi. Ah, você não entendeu isso aqui não? Eu vou explicar aqui, ó. É porque quando a gente resolve essa primitiva, a gente encontra essa parte aqui, né? Ok? E a gente coloca o mais c, né? Que aí estão todas as primitivas, né? Aí é como se todas as primitivas fossem isso aqui assim, ó. Deixa eu... Então a gente descobriu que uma primitiva para raiz cúbica de t ao quadrado menos 2 dt, a gente descobriu isso, ó, que é o t elevado a 5 terços dividido por 5 terços menos 2t. Isso aqui é uma primitiva, todas são desse tipo, que a gente provou que todas as primitivas de uma mesma função diferem por uma constante. Tá? Então isso aqui é a resposta. Aqui calculamos todas as primitivas. Essa constante, você pode escolher o que você quiser para fazer essa conta aqui, ó. Tá? Né? Você pode escolher a primitiva que você quiser para fazer a conta do teorema fundamental do cálculo. Eu vou escolher a primitiva em que esse c é igual a zero, simplesmente isso. Tá? Ou seja, eu vou pegar só essa parte aqui, ó, porque isso aqui é uma delas. Né? Eu vou tomar isso aqui como sendo f de t. E aí, quando a gente for calcular a integral de menos 1 até 1, ou seja lá o que fosse, né, de 1a até 1b, né, dessa nossa função aqui, ó, raiz cúbica de t, né, ao quadrado menos 2 dt, a gente pode usar só esse pedaço aqui, ó, só essa f de t aí, de a até b, tá? Tomando a constante igual a zero. Se você botar a constante igual a 11, ou a 7, por exemplo, né, ou 3, né, constante igual a 3, e botar essa função, englobar aqui isso aqui nessa função, vai dar o mesmo resultado, tá? O resultado não vai mudar. Porque ao mesmo tempo que essa constante aparece, né, nessa conta aqui, ela vai ser cancelada nessa conta aqui, ó, de baixo, quando você fizer o menos aqui, ó. Então ela é meio que inútil nesse momento aqui, ó. Tá? Deu para esclarecer ou não? Ficou claro, sim. Tá bom. E aí, para essa conta aqui, ó, você pode usar o c que você quiser. Para diminuir, não ter trabalho, você coloca c igual a zero. Tá? Então, basta trabalhar com essa parte aqui, ó, que é o que eu fiz ali. Ó. Eu peguei o t elevado a 5 terços, dividido por 5 terços, eu multiplicar por 3 quintos, menos 2t, né? Isso aqui de menos 1 até 1. Tá? E aí eu fiz, ó, peguei a primitiva, isso aqui já é o teorema fundamental do cálculo, né? Que diz que esse limite aqui, ó, né? Porque isso aqui é um limite, né? Que é particionar esse intervalo aqui, um monte de pedacinho, fazer aquele limite todo abaixo do gráfico dessa função aí. Pode ser resolvido assim, ó, calculando uma primitiva, pegando ela no ponto superior, menos ela no ponto inferior. Quando eu jogo essa função nesse ponto aqui, ó, vai dar 1 elevado a 5 terços, que é 1 dividido por... Então, vai dar 3 quintos.
aí jogando 1 aqui vai ficar menos 2, ó. Então é f de 1 menos o f de menos 1. Isso aqui, ó, é o nosso f de 1. Tá? Agora eu vou aqui para o f de menos 1. Quer jogar menos 1 aqui, ó. Né? Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de menos 1 elevado à quinta. Tá? Então, raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Tá, gente? A raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Tá? Porque menos 1 é um número que ao cubo vai dar menos 1, né? Isso aqui. Oi. Então, no caso que você fez aí, foi achar a primitiva e usar os valores de menos 1 e 1 nesse intervalo aí. Isso, exatamente. É o teorema fundamental do cálculo. Eu estou fazendo f de B menos f de A. Tá? Aplicando a primitiva no extremo superior, menos da fórmula, a primitiva no extremo inferior. Joguei o 1 aqui, ó, nessa função. Esse aqui é o nosso f de t, ó. Aqui eu calculei f de 1 menos o f de menos 1 agora. É jogar o menos 1 aqui dentro. Aqui dentro desse negócio aqui. Tá? Aí o menos 1 elevado a 5 terços é menos 1 elevado a 1 terço, que dá menos 1, elevado a quinta, que continua dando menos 1. Então aqui vai dar menos 3 quintos, ó, menos 3 quintos. Tá? E aí, ó, menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2, ó. Tá bom? Então a resposta é isso aqui, ó. A resposta vai ser o quê, ó? Vai ser 3 quintos menos 2, aí menos com esse menos dá mais 3 quintos, aí menos com mais dá menos, ó, menos 2. Então isso aí vai dar o quê, ó? 6 quintos menos 4, né? Que vai dar 5 vezes 4, 20, né? Vai dar menos 20 mais 6, vai dar menos 14, né? Sobre 5. Tá? É a nossa resposta aí. Tá bom? Fechou? Então, isso aí. E aí é com tudo, né? Então, todos esses exercícios aqui, ó, ele passa pelo processo de encontrar uma primitiva para essa função, tá? E aí, né, acha a primitiva no 1 menos a primitiva em 0. A primitiva aqui no 3 menos a primitiva em 1. Aqui a primitiva no 2 menos a primitiva no 1. E assim vai, ó. Então, primeiro é passar pelo processo de integral indefinida, né? Que é o cálculo de primitiva dessas funções aqui. E depois calcular a primitiva no 4 menos a primitiva no 0. Tá bom? Interpretando essas coisas como cálculo de área, por exemplo, gente, tá? Aí eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. E essa dica é bacana, porque, ó, quando você está calculando a integral de uma função par, né, o que é uma função par, né? Ela tem assimetria com relação ao eixo y. Ela é uma coisa assim, ó, né? Você reflete aqui, dá o mesmo gráfico. Bem, nesse caso aqui eu tentei fazer, né? Não está muito bem. Mas vocês entenderam, né? O que tem do lado esquerdo tem do lado direito aqui, ó. Então, quando uma f ela é par, prestem bem atenção. Você calcular a área de um valor de menos a até um certo a, aqui, ó, né? A integral, ó, né? Que aí sim é uma espécie de cálculo de área mesmo, né? Não só de área, né? Porque a função poderia ser negativa também. Mas pensem comigo, olha só, a integral de menos a até a de uma f de x, eu estou supondo essa f par dx, ó, essa integral, ela não precisa você integrar daqui até aqui, ó, né, que a conta fica uma continha chata. Basta você integrar de 0, duas vezes, ó, a integral de 0 até a. Tá? Então, você troca menos a por duas vezes 0 até a, abaixo da mesma função. Porque aí é mais fácil fazer conta com o 0 aqui, ó, tá? Do que fazer conta com menos a. Então, você coloca de 0 até a e multiplica por 2. Isso aqui para f par. Tá? F par. E se a f for ímpar? E se a f for ímpar, gente, aí que a coisa fica legal mesmo. Tá? Então, guardem essa dica aí, tá? Que eu estou dando aqui agora. Essa dica ela é muito, muito boa se resolver integral. Algumas integrais, né? Se você detectar isso aqui. Quando a f é ímpar, né? O que é que acontece?
uma função ímpar, ela é tipo uma coisa assim, né? Ela vem assim, né? Ela tem uma simetria, como se você pegasse isso, refletisse para cá e depois refletisse para cá, tá? Ela é idêntica aqui, ó, né? Tá? Esse pedaço aqui, ó, é idêntico a esse aqui, ó, a essa figura, tá? Eles são parecidos, só que esse é positivo e esse é negativo, né? O que é que vocês acham que, né, que dá a integral de menos a até a, ó, né, de menos a até a, como eu já expliquei para vocês, ela vai fazer a soma algébrica dessas áreas, né? Essa área é idêntica a essa, só que com valor negativo. Essa área tem um valor a, né? Isso aqui vai ter um valor menos a. Quando você soma isso, ó, né, f de x, vai dar zero, né? Então, quando uma função é ímpar, sempre que você integrar de menos a até a integral dela é zero. Não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Tá? Inclusive, a função ela pode nem ter integral assim elementar. Tá? Ela pode ser uma função extremamente bizarra e complicada, mas você detecta que ela é ímpar e essa conta já dá zero automaticamente. Beleza? Não precisa você chegar a esse zero passando pelo processo de calcular a primitiva, né, para fazer f de a menos f de menos a e detectar que isso aí é zero. Tá bom? Então, para resolver essas integrais definidas, olha só, a título de exemplo aqui, ó, essa 6, ó, é a integral de menos 1 a 1. A função módulo de x, gente, é uma função par. Então, se você quer calcular a área abaixo desse gráfico de menos 1 até 1, né, que seria, né, uma coisa assim, ó, né, você tem aí o gráfico dessa função, um Vzinho assim, ó, né? Aqui, ó, aqui está o y, né? Aqui está o x. Ó. Então, aqui está menos 1 até 1, você quer, ó, né? Você quer essa área aqui, ó. Né? Essa integral definida, a integral de menos 1 a 1, né? Abaixo do gráfico do módulo, é como se você estivesse calculando essa área. Tá? Então, o que é que você faz? Você calcula duas vezes a integral de zero, né? Esquece essa, calcula só essa e multiplica por 2, ó, né? De 0 até 1 de módulo de x dx. Ó. E por que eu fiz isso? Porque de 0 até 1, a função módulo de x, ela é exatamente a função x, ó, né? É essa função aqui, ó, y igual a x. Então, essa integral, ela muda até de cara, ó. Ela fica de 0 até 1 de x dx, ó, né? Porque nessa parte positiva do eixo, o módulo de x é exatamente a função x, ó. E aí, isso aí dá o que, então? Fica duas vezes o que? Uma primitiva para a função x, ó, é x ao quadrado sobre 2. Ó. Isso aqui de 0 até 1. Né? Esse aqui é o resultado dessa integral definida. Ó. Aí é só multiplicar por 2. Ó. Beleza? Acabou isso. Né? Então, vai ficar duas vezes essa função, isso aqui no 1 aqui dentro, que vai dar meio, menos o 0 aqui dentro, que vai dar 0. Né? Então, é 2 vezes meio vai dar 1. Que aí é o valor dessa integral aí. Né? Que é a questão 6 aí da lista 18. Beleza? E aqui você vai e observa as outras funções. Sempre que tiver aqui, ó, menos 1 a 1, aí você fica alerta aí, ó, esse menos 1 a 1 aqui também, ó, tá vendo? Você fica atento aqui, né? Sobre o que é essa função aí, ó, se ela é par ou ímpar. Se não for, aí segura na mão de Deus aí vai, né? Faz a conta aí e aí não tem jeito não. Mas sempre que tiver uma continha assim de menos uma coisa até outra, você vai e ver se ela é par ou ímpar para dar essa facilitada. Tá bom? Então, vou deixar aí como exercício para vocês. Tá bom? Uma integral definida, gente, por exemplo, esse módulo aqui, ó, às vezes, para você saber que função você precisa integrar, você tem que dividir isso aqui em pedaços. Então, você não precisa calcular essa integral direto de 0 a 4. De repente, você vai precisar quebrar ela de 0 a 1, depois de 1 a 3, de 3 a 4, para você saber como é que né, como é que você vai retirar esses módulos aqui, ó. Tá bom? Aliás, eu vou dar só uma dica nessa 7 aí, para vocês. Né? A 7 está pedindo uma integral definida de 0 a 4 de uma função que tem módulo. Vamos ver que função é essa, né? Como é que é o gráfico dessa função? Né? É x, deixa eu copiar aqui, x ao quadrado menos 4x mais 3. É o módulo dela de 0 a 4, né? 0 a 4 dx. Essa função aí, ó. Tá?
essa função, ó, a soma das raízes é menos b sobre a vai dar 4 e o produto dá 3, ó, né? Que é c sobre a, tá bom? Então, isso aqui é uma parábola. Bem, então, as raízes, né, gente? A gente tem as duas raízes. A soma dá 4 e o produto dá 3 é 1 e 3. São as raízes dessa função. Então, na verdade, x ao quadrado menos 4x mais 3, ó, vai ser x menos 1 que multiplica x menos 3, né? Para quem quiser aí. E aí, isso aí é uma parábola que ela... Professor, Oi, pode falar. não, é só que nesse caso daí, eu poderia dizer que eu poderia reduzir para x menos 2, isso daí em parênteses ao quadrado, mais 1. Não, menos 1 no caso. X menos 2 ao quadrado vai dar 4 menos 1. Menos 1, aí isso tudo em módulo, Isso claro. tudo em módulo, pode. É. Claro, você ok, pode. obrigado. Tá? Agora, o problema é o que você vai fazer com isso aqui, né? Então, isso aqui, gente, é uma parábola que ela é assim, ó, né? Ó, com concavidade para cima, né? Porque o A dela é positivo, ela está com concavidade para cima, tá? Ela é negativa aqui. Aí você está aqui do zero, ó, né? O gráfico dela é aí 0 até 4 aqui, ó. Né? Então, o gráfico dela é uma coisa assim, ó. Tá? O gráfico da parábola. Quando você coloca o módulo, vai ficar um troço assim, ó. Esse aqui vai sair, ele vai lá para cima. Então, isso aí é o gráfico da nossa função, ó. Né? O gráfico dessa função é essa coisa aqui, ó. Pá, pá. E o que é que esse problema está pedindo? Ele tá calculando essa área aqui, ó. Tá? Está calculando exatamente essa área. Né? De 0 até 4. Né? E aí, o que é que você faz? Ó? Você... Bem... 1, 2, 3. Esse gráfico aqui... Bem, você pode calcular essa área calculando a área de 0. Olha só o que eu vou fazer. Ó. Então, essa integral aqui, ó, de 0 até 4, do módulo do nosso polinômio, que eu vou escrever assim para não ficar grande, tá? Você pode integrar o seguinte, ó, você integra de 0 até 1, né, de 0 até 1, e de 0 até 1, a função ela é o quê? Ela é positiva, então o módulo dela é ela mesma. Aí você pega a mesma, integra a função normal, ó, dx. Tá? Aí você vai somar, ó, a integral de 1 até 3 do módulo dela, integral de 1 até 3, né, do módulo dela, é menos, bem, como ela é negativa nesse trecho, o módulo dela é menos ela, então vai ficar aqui menos p de x, o polinômio lá, né, o polinômio sem módulo, tá, eu tô chamando de p de x só o polinômio de grau 2 aí, ó. Aí mais a integral de 3 até 4 do mesmo polinômio, né, que é, como ele é positivo, o módulo dele ele mesmo, ele não vai sofrer nenhuma coisa, tá? E para facilitar, gente, né, como o vértice está bem no meio aqui dessa parábola, aqui no 2, aqui é o ponto médio das raízes, né, aqui no 2, então esse gráfico aqui ele tem simetria aqui, ó, tá? Então essa área aqui, ó, é igual a essa daqui, ó. Então você não precisa calcular isso aqui não, basta multiplicar essa daqui por 2, ó, tá? Então você pode apagar essa daqui, ó, tá? Multiplicar por 2. Tranquilo? Então, fica 2 vezes a integral de 0 até 1 do p de x, dx, mais com menos que vai dar menos, a integral de 1 até 3 da mesma função, tá? P de x dx. Está aqui, ó, isso aí, né? É só calcular essa integral, e essa integral é trivial, né? Uma primitiva para um polinômio, né, vai dar x ao cubo sobre 3 menos 4x quadrado sobre 2 mais 3x. É a primitiva. Aí faz aquilo, calcula no 1 menos 0, no 3 menos 1, vai, né? Isso aí é com vocês aí, beleza? Então, centralizar aí para vocês copiarem, né? Beleza? Bem, derive, eu vou fazer essa daqui, ó, essa classe aqui, ó, isso pode dar uma assustada em vocês, ó, mas isso aqui é bobagem, tá? Eu vou fazer, por exemplo, essa 13 aqui, ó, que é derivar essa função aqui, ó. Observe que a variável dessa função, uma tá aqui, ó, e a outra tá aqui em cima. Beleza? Então, olha só aí, ó, como inclusive é bacana isso aí, ó, porque eu uso o teorema fundamental do cálculo. Se eu fizer vocês já sabem como fazer o resto.
tá bom? Eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer duas aqui, ó. Tem 5, né? Eu vou fazer essa 15 e depois eu faço a 13, tá? E vou deixar as outras a 11, 12, 14 para vocês. Eu vou fazer a 15. Então aqui vai ficar... Eu vou chamar de Fzinho, né? Porque esse... Vou chamar até de G a 15, porque eu gosto de usar Fzão para outra coisa. Lá para representar a primitiva. De 0 a raiz de x e elevado a t quadrado mais 1 dt. Ok? Tá aí, ó. Tá, isso aí é a... Deixa eu tirar o mousezinho aqui. Isso aqui é a nossa função, né, que a gente quer integrar. A gente quer derivar. Tá? Observem que a variável da g é essa g é uma espécie de cálculo de área, que calcula a área de 0 até esse valor aqui, raiz de um certo x. Tá bom? E aí, gente, o meu conselho é o seguinte, ó, essa g é só você usar o teorema fundamental do cálculo. Tá? Essa g é o que? Isso aqui é a nossa fzinha, né? Fzinha de t. Ó, tá? Então, o teorema fundamental do cálculo diz que essa nossa gzona, ela é uma primitiva de f, né, na variável x aqui, ó, aplicada no valor de cima, menos ela aplicada no zero. É o que o teorema fundamental do cálculo diz. Lembrando que essa função, quando a gente deriva ela, a derivada dela está aqui, ó, né? Ela é uma primitiva dessa função. É só vocês lembrarem disso. Então, isso aqui é o que? É uma primitiva no extremo superior menos uma primitiva no zero. Aí é só derivar, gente. Então, g' de x, ó, é derivar isso aqui, ó. Deriva isso aí, ó. Derivada disso aqui é a regra da cadeia. Fica a derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna, que é 1 sobre raiz de x, menos a derivada disso aqui dá zero, menos uma constante. Aí acabou-se. Então, g' de x é o quê? Ó? Qual é a derivada de fzão? A derivada de fzão é essa função aqui, ó. É a função que a gente está integrando. Né? Porque ela é uma primitiva disso aqui, ó, né? Aplicada em raiz de x. Ó. Então, é usar o e elevado a t quadrado. Onde tem t, você vai colocar a raiz de x. Ó. Raiz de x ao quadrado mais 1 vezes... isso aqui tudo é do... Eu joguei a raiz dentro do... isso aqui, ó, é a nossa fzinha. Joguei a raiz dentro da fzinha. Está aqui, ó. No lugar desse t aqui, eu coloquei a raiz, né? Então, ficou e elevado a raiz de t ao quadrado mais 1, né? Isso aqui, isso aqui é da derivada, nessa forma, sobre 1 sobre raiz de x. E aí é só fazer, ó, esse cara ao quadrado aqui vai dar e elevado a... Bem, a gente está integrando numa parte positiva, né? De e até a raiz de x, então aqui a gente já está supondo que x é maior ou igual do que zero. Então, quando eu cortasse aqui, daria módulo de x, mas como x é positivo, módulo de x é o próprio x. Módulo de x mais 1 dividido por raiz de x. Isso aí, ó, tá? Então, a resposta é essa daí. A derivada da nossa g é isso aí. Tá? Se tivesse alguma coisa multiplicando essa g, que é o que ele propõe nessa f aí, ó, nesse problema 13... ficaria o que, ó? Vamos fazer aqui, ó, f de x é x quadrado. Esse x não vai atrapalhar em nada. Ó. Multiplica a integral de 1. Poderia ter até uma função aqui embaixo também, ó. 2 raiz de x na raiz quadrada de t ao quadrado mais 1 dt, ó. Tá? Aí usa o teorema fundamental do cálculo para resolver essa integral aqui, ó. Tá? Isso aí é uma primitiva, vou chamar de f de t, não importa aqui, né, o nome dessa variável, em 2 raiz de x, que quando eu jogar aqui vai aparecer variável x, menos aqui a variável no 1. Tá? Beleza? Só lembrando que isso aqui é uma primitiva dessa funçãozinha que é fzinha de t. Ó. Tá? Então, quando eu derivo fzão, dá essa função aqui, ó, fzinha. Aí acabou-se. Né? Então, a nossa f de x, ela é isso aqui. Ó. Isso aqui é a solução da integral definida pelo teorema fundamental do cálculo.
tá? Então isso aí vai ser x ao quadrado, que multiplica o que, ó? Fzão 2 raiz de x menos Fzão em 1. Tá aí, ó. Beleza? É isso aí. Ixi, Maria, eu tava até em outra tela ali. Professor, Oi. digamos que eu tenha, sei lá, uma função da velocidade no tempo. Se eu quiser integrar isso tem que necessariamente dar uma função do espaço? Você tem uma função que é o quê? Uma função de V em T, velocidade. É, Se eu aí- integro isso, tem Isso. que dar a função do espaço. Mas assim, como é que ficaria isso na prática? Digamos que você tem lá uma função em um certo V, num V inicial mais uma aceleração por T, vezes T. Como é que funciona para integrar isso dessa maneira assim? Tem que ter algum número jogado ali ou você pode integrar diretamente? Não, esse você pode V vai integrar virar X? diretamente. E Como é aí que fica isso? eu vou explicar já já. Eu só vou encerrar essa daqui, tá bom? Ok. Aí eu já respondo a tua dúvida. Bem, eu estava em outra tela ali, mas o que eu fiz aqui foi o seguinte, né? O problema é que é esse aqui, ó, o 13, tá? Que é esse camaradinho aqui, ó. Ele botou um x aqui, tem uma integral definida aqui, ó, e tem uma variável ali em cima, né? Isso aqui é da integração, tá? Então, ele define essa função aqui, ó, tá? E pede a derivada dela, né? Ela tem variável aqui e variável aqui no limite superior da integral, tá? A gente usa, bem, esse x², a gente repete ele, né? E essa integral definida pelo teorema fundamental do cálculo, ela se transforma nisso, numa primitiva no limite superior menos a primitiva no limite inferior, tá? E aí é só, né, desmembrar isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Uma primitiva no limite superior, que é esse camarada aqui, ó, né? Menos uma primitiva embaixo aqui, ó. E aí você tem a cara da f, ó. E aí é só derivar agora essa função, tá? Só que ela é um produto, ó, né? Ela fica a derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, que vai dar um fzão de 2 raiz de x, né? Menos a primitiva de 1, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que é x², vezes a derivada do segundo, que é a derivada disso aí, ó, tá? Que é o que, ó? Eu vou derivar isso aqui tudo agora. A derivada disso aqui é a derivada da função externa, tá? Que vai ficar f' com a função interna dentro, vezes a derivada da função interna, que é 2 vezes a derivada da raiz de x, que é 1 sobre raiz de x, né? 1 sobre 2 raiz de x, é a derivada. Esse cara aqui vai até cancelar. Menos a derivada disso aqui é 0, tá? Então, a derivada da f, ela vai dar isso aí, ó, né? Vai dar 2x, uma primitiva qualquer em 2 raiz de x, menos essa mesma primitiva em 1, tá? Mais x² vezes a derivada dessa f aqui, ó, é a fzinha, é raiz quadrada de t ao quadrado mais 1. Aplicada em 2 raiz de x. Então, você pega esse 2 raiz de x e joga aqui nesse t, ó, né? Então, vai ficar, isso aqui ao quadrado vai ficar 4x, né? Vai ficar 4 vezes x. Tá? Então, vai ficar raiz quadrada de... Isso aqui ainda sobre raiz de x, né? Vou botar aqui já esse raiz de x, já vai estar aqui, ó. Então, eu vou fazer só essa conta aqui agora. Vai ficar 2 raiz de x, que é o nosso t, ao quadrado mais 1. Tá aí, ó. Isso aqui é a derivada ali daquela função lá. Beleza? Onde esse fzão aqui é uma primitiva qualquer dessa, né, dessa função aí. Beleza? Então, vamos aí a tua pergunta, que é, qual foi mesmo que você estava derivando isso? Se você integra a velocidade, né? É a função horária da velocidade no tempo. Então você tem aqui uma y, vamos dizer assim, que ela é a velocidade, né? Em cada instante t de uma partícula, você conhece a velocidade dela,
Eu estou falando do movimento unidimensional, né? Tá? Que aí a gente está com uma... Você coloca, então, uma formiguinha andando aqui, ó. Tá? Vou botar aqui na vertical, pensar no eixo Y, né? Tem uma formiguinha andando aqui unidimensionalmente, né? E a cada instante t a gente conhece a velocidade dela. Beleza? E aí o que que acontece? Então, a função espacial, o s de t, vai ser uma primitiva dessa função, desse v de t, né, dt. Eu vou colocar aqui eu vou mudar a variável aqui, vou chamar de w, tá? Para não confundir que essa variável é daqui, ó, é primitiva aqui a partir de um certo t0. Tá? Você fixa um tempo, né, um tempo inicial. Ou então, se você quiser usar o tempo zero aqui, também vai funcionar. Mais uma constante, ó, tá? Que é o valor inicial, né? Porque o que acontece? Uma formiga aqui, gente, imagina que uma formiga, ela estava aqui nessa posição, subiu, desceu, tá? E uma mesma formiga que fez os mesmos movimentos aqui embaixo, ó, os mesmos, tá? Né? Subiu, desceu, os mesmos movimentos. Ambas, elas têm a mesma função velocidade, ó, tá? Então, o que acontece? E com isso a gente consegue determinar exatamente onde ela estava? Não consegue. A gente consegue determinar o tipo de percurso que ela fez. Agora, onde ela fez isso, depende desse lugar, ó. A mesma situação, só que transladada, né? O espaço dela, né? Onde exatamente ela estava, vai depender dessa constante aqui, ó, tá? Então, é por isso que você integra nessa variável v aqui, ó, você integra a velocidade, você vai descobrir a posição dela a menos de um deslocamento, ó, tá? A menos de um deslocamento. E se você tivesse uma função aceleração, ó, um a de t, tá? Aceleração. Se você integra isso aqui, ó, de um certo t0 até t, aí eu vou mudar aqui, né, para não ficar a mesma, vou chamar de θ aqui, ó, tá? Então você calcula uma primitiva, né, para a função aceleração, né, na variável tempo, isso aqui dá a velocidade, isso aqui é um v de t, mais uma constante c1 aqui, ó, que eu vou chamar de v1, tá? Uma velocidade inicial aqui, ó, vamos dizer assim. A velocidade inicial, que quando esse t aqui for t0, essa parte aqui dá zero, isso aqui é exatamente a velocidade inicial da partícula, tá? E aí, bem, se você pega... Isso aqui é uma função, né, gente? Isso aqui é uma função em t, ó. O t está aqui, ó. Tá? Se você integra isso aqui de novo, você já tem uma integral, né, em t do a de θ dθ, tá? Mais um v0, isso aí é a nossa função velocidade do tempo, tá? Eu vou mudar a variável dela aqui, ó. Agora eu quero integrar essa função aqui, ó, tá? Eu não vou chamar aqui de t mais, eu vou chamar de w, tá? W dw, tá? Que eu estou pegando essa função aqui agora, né? Para não confundir a variável, eu vou integrar essa função, ó, de um certo t0, esse mesmo t0 até um t, ó, tá? Isso aqui mais uma constante S0, isso aí vai dar a função espacial, S de t. Professor, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, digamos que você tem uma função, sei lá, aquela padrão lá, aquela V igual a V0 mais AT e tudo mais, se você tiver ela, e eu sei que a velocidade é a derivada primeira da posição, e eu sei que, bom, aí eu vou botar lá que a velocidade inicial é a derivada primeira da posição inicial e mais a derivada segunda da posição, que seria a aceleração. E aí, como eu sei que a integral vai fazer cair uma vez a derivada, aí eu teria que a derivada primeira iria cair para o próprio espaço, a derivada também iria cair para o próprio espaço, e na aceleração que a derivada segunda iria cair para a derivada primeira. Como eu sei que a derivada primeira é a própria velocidade, eu posso adotar como v. Ou seja, essa é a maneira... isso seria uma integral, assim, dessa função. Tá certo isso? Você pode repetir para mim, cara? Repete aí para mim, por favor. Anotei.
Aquela V igual a V0 mais AT, eu coloquei, né? V Vou usar igual de... a V0 mais AT. Isso Tá. aqui já é uma integral da aceleração, né? Tá? Então, Porque se uma aceleração ela é constante, tá? Ela é uma constante, eu vou chamar de aceleração de A aqui, tá? Azão, e ela é uma constante azinha, beleza? Né? E a gente sabe que a velocidade ela é uma primitiva da aceleração, que eu vou chamar de Vzão, tá? Então a velocidade ela é o que, ó? Ela é uma primitiva, eu vou calcular a partir do zero, tá? Ela é uma primitiva disso aqui, ó, da A de t, né? dt. Bem, eu não posso chamar de t aqui para não confundir com isso aqui, porque esse t na verdade ele está aqui, ó, né? Então vou chamar de θ dθ. Beleza? Então, se a gente integra calcula uma primitiva para essa função, a gente tem a velocidade dela. Então, integrando aqui, ó, de certa forma, eu já vou... A integral disso aqui dá quanto, gente? Dá AT, né? Mais uma constante. Ó. Essa constante eu vou chamar de velocidade inicial. Que é justamente quando t for zero, ó, tá? A gente vai ter aqui a velocidade inicial. Aqui eu estou colocando que a gente está integrando a partir do zero, viu? As nossas contas. O meu tempo inicial é zero. Beleza? Então, isso aqui, gente, é o nosso VT. Ó. Se você integra de novo isso aqui, ó, integra nessa variável t, ó, vai ficar o quê? Ó? A primitiva disso aqui, ó, é AT quadrado sobre 2, né, que eu estou integrando em t, ó, mais, integrando uma constante em t, vai ficar V0t. Isso aqui é uma primitiva, e aí todas as primitivas, né, seria isso mais uma constante. Essa constante aqui já seria a velocidade, o espaço inicial. No instante zero, porque quando o t for zero aqui, ó, a gente tem o espaço inicial. Isso aqui, ó, é a nossa função espacial. Ó. Você está caminhando de trás para frente. Tá bom? Que é a fórmula, né? Isso aqui é a fórmula do espaço, né? Que é AT quadrado sobre 2 mais V0t mais S0. Isso aqui isso aqui é a posição de uma partícula com aceleração constante. Beleza? Ela se dá assim. Mas se uma partícula tem, por exemplo, uma partícula, ela pode estar no movimento unidimensional e ela tem, a aceleração dela varia com o tempo. Digamos que a aceleração dela é t ao quadrado menos 2t mais 1. Tá? Ela tem essa aceleração aí, ó. Beleza? Então, no instante zero, a aceleração dela é 1. Vamos dizer que é metros por segundo ao quadrado. Tá? Qual é a velocidade dela? Né? Eu não dei a velocidade inicial, mas se você quiser dar a velocidade inicial, você fala assim, olha, inicialmente ela estava com... A velocidade era de 3 metros por segundo. Beleza? Então, com essa informação aqui, você consegue a função velocidade. Ó. É a primitiva disso aqui, que tendo que satisfazer isso aqui. Ó. No instante zero, vou botar aqui, ó. No instante zero era 3 metros por segundo. Ou em qualquer outro instante que você queira. Fala assim, ó, no instante 3, a velocidade, ó, era de 5 metros por segundo. Tá? Você consegue totalmente essa função, descrevê-la totalmente. Ó. A primitiva disso aqui, tudo é o quê? Ó? Vai dar t ao cubo sobre 3, menos aqui, ó, 2t ao quadrado sobre 2, né? 2t ao quadrado sobre 2, esse cara vai cortar, mais t, ó, mais um V0 aqui, ó, mais uma constante, ó. Eu nem vou chamar de V, ó, mais uma constante. Aqui estão todas as primitivas, né? Ou seja, aqui estão todas as possíveis funções velocidades que tem isso como aceleração, todas elas. E só existe uma que satisfaz essa condição inicial aqui, ó. Nossa, eu escolhi um número horrível, né? O 3. Vou botar 1 aqui, gente, para facilitar as contas. Então, quando no instante t igual a 1, a velocidade é de 5. E aí você joga 1 aqui, ó. O V de 1 vai dar 1/3, menos 1, mais C. Corta aqui, ó. Isso aqui tem que dar 5. Tá? Então, o C, ó, ele é 5 menos, passa para lá, menos 1/3. Tá? Então, o C vai ser 15, vai dar 14 sobre 13. Então, a partícula com essa aceleração aqui, ó, variando no tempo, em que no instante 1 a velocidade é 5,
ela tem por função velocidade essa daqui, ó. A velocidade num t qualquer vai ser t ao cubo sobre 3 menos t quadrado, né, já simplificando, mais t, mais 14 sobre 3, ó, que é o c, tá? Beleza? Então, por exemplo, no instante zero, ó, a velocidade é 14 sobre 3. Né? Em qualquer instante você sabe a velocidade da partícula. Aí em que posição ela está? Bem, ela vai estar numa posição, ó, uma posição t a quarta sobre 4, então aqui, eu já estou integrando aqui, ó, vai ficar t a quarta sobre 4 vezes 3, aqui no caso vai dar 12, menos t ao cubo sobre 3, mais t quadrado sobre 2, mais 14 sobre 3t, mais uma outra constante aqui, ó, mais uma constante. Tá? E aí, que constante é essa? Bem, alguma informação você tem que saber, por exemplo, em algum instante, ó, qual a posição dela, em algum instante você tem que saber a posição dela, tá? Que é uma condição inicial. Qualquer condição que você queira que ocorra, no tempo igual a 2, o espaço era 0, por exemplo. Tá? Então, quando você jogar t igual a 2 aqui, ó, isso aqui vai ser 0. Aí você encontra a constante exatamente para satisfazer essa condição inicial. Então, se você tem a aceleração, você consegue construir a função posição, mesmo que você não tenha certas condições iniciais. Você fica só aguardando, né, por esses valores. Mas se você já tiver, ó, a velocidade num certo instante e o espaço num certo instante, você tem a descrição total do movimento da partícula. Tá? Que é basicamente, gente, o que faz aqui, a gente tem esse exercício aqui, ó. Cadê ele aqui? Aqui o 17 aqui, ó. Tá, esse 17 ele faz isso, ó. Olha, uma função tem derivada de segunda ordem, isso aqui, ó, é uma espécie de aceleração, tá? Né? É aceleração, ó. Encontre a expressão de f, ele quer o espaço, ó. Sabendo que seu gráfico contém o ponto 2, 1, então ele está te dando um valor espacial, né? Ele está te dizendo aqui, quando o tempo for 2, ele vai estar na posição 1, como se fosse isso aqui, ó. Né? Aqui, ó, quando o tempo for 2, ele está dizendo que aqui S de 2 vai dar 1, tá? Cadê? Né? Aqui o S de 2 dá 1. E que em tal ponto, que é esse ponto 2, ó, a reta tangente ao gráfico tem a equação isso aqui, ó. Né? Então, quando você passa esse y para lá positivo, a equação da reta é 3x menos 5. O que interessa aqui é essa inclinação, tá? Que é a velocidade instantânea, 3. Então, quando o x for 2, tá? Ele está dizendo que a velocidade é 3. É como se ele estivesse dando para você essa informação aqui. Ó. No instante 2, a velocidade é 3. E aí você consegue descrever totalmente o movimento da partícula. Tá? Porque você tem a velocidade instantânea nesse instante 2, você sabe onde ela está nesse instante 2, que é nesse ponto 1, e você tem a aceleração dela em todos os pontos. Tá? Então, eu deixo aí como exercício para vocês, né, resolverem essa 30, que é exatamente um problema, né, só que essa lista não pegou não deu um caráter físico para esse problema, mas isso aqui é exatamente o problema, de que ele te dá aceleração, ele te dá uma posição, né, uma condição inicial de posição e de velocidade, e ele pede para você encontrar o movimento da partícula, né, a posição da partícula em cada ponto. Beleza? Foi ou não foi? O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Vocês queiram... Era só isso mesmo para mim, professor. Valeu. É. Alguém mais quer... Professor, você poderia fazer 17? A 17 de qual lista? Dessa. A 17 da 18? A 17 é essa daqui, né? Uhum. Tá. Bem, essa 17 aqui é o que, ó? Quando x vai para menos 1 vai para 0, aqui vai para menos 1 vai para 0. 0 sobre 0. Aqui é aplicar a regra de L'Hopital. Tá, né? Deixa eu fazer aqui para você. Deixa eu copiar ela aqui primeiro. Então,
é lista 18, questão 17. É limite quando x tende a menos 1, integral de menos x até 1, e elevado a t quadrado dt de x mais 1 elevado ao cubo. Aqui. Tá? Essa daqui, na verdade, a gente vai usar um pouco dessas de 11 a 15, ó, que é derivar, né? Derivar essas funções aí. Deixa eu digitar aqui. Tá? Então, olha só. Então, quando x vai para menos 1, isso aqui vai para 0, né? Ao cubo vai para 0. O denominador vai para 0. Quando isso aqui está indo, o x está indo para menos 1, essa parte de baixo vai para menos 1 vai para 1. Então, você vai acabar indo para uma integral de 1 até 1, que vai para 0 também, né? Essa integral ali. Tá? Então, se é 0 sobre 0, a gente pode aplicar a L'Hopital, ó. Tá? Aplicar a L'Hopital, isso aí fica o quê? Ó? É a mesma coisa que limite quando o x vai para menos 1. De quem? Ó? Da derivada dessa função aqui, ó. Tá? Que ela, a derivada dela é o quê? Ó? Vai dar 3. Né? A derivada da... Aqui é regra da cadeia, né, gente? Ó. Tem um x ao cubo que recebeu x mais 1 dentro. Derivada da função externa, que é 3x quadrado com a interna dentro, vezes a derivada interna. Vai dar 1 aqui, mais 0 vai dar 1, que dá 1. Tá? Essa daí é a nossa função. E aí, aqui em cima, a gente tem que derivar em relação a x essa função aqui, ó. Integral de menos x até 1 elevado a t quadrado dt, ó. Beleza? Opa, aqui tem um x, né? Então, é derivar, gente. É pegar essa função aqui, ó, eu vou chamar g de x, ó, igual a integral de 1 a menos x, ó, elevado a t quadrado dt, ó. Tá? Isso aqui é o que, ó? Aliás, eu já vou até deduzir uma fórmula para vocês aqui de como deriva funções expressas por integrais, ó. Já para deixar vocês afiados, né? Então, no geral, gente, ó, a gente é dada uma funçãozinha aqui, ó, fzinha de t dt, e esses limites aqui, ó, pode ter uma função a de x aqui embaixo e uma função b de x lá em cima. Tudo bem, né? É um extremo aqui que depende de x, ó, e aqui a gente tem uma função g de x aqui, ó, definida assim, ó, a partir né, de variar os limites de uma integral. Ou seja, ele não fixa nem o de cima nem o de baixo. Os dois estão variando numa variável x, né? Tá? Então, o que é g' de x? Né? A primeira coisa a se fazer é pensar o seguinte, ó. Pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral é o quê? Ó? É uma primitiva dessa fzinha, né, aplicada no limite de cima, em b de x, menos a primitiva dessa f aqui aplicada no elemento de baixo, no a de x. Ó. Pura e simplesmente isso. Tá? Então, em vez de derivar isso aqui, a gente deriva essa cara aqui. Ó, tá? E usa a regra da cadeia. Né? Então, derivando isso aqui, gente, dá o quê? Derivando em x. Ó. Então, fica a derivada da função externa, ó, com a interna dentro, vezes a derivada interna. Tá? Menos isso aqui, ó, derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna. Pronto, isso aí. Tá? Só que lembrando, esse fzão é uma primitiva dessa fzinha. Tá? Então, o que é que vai dar aqui? Ó? Então, isso aqui é fzinho, gente. Então, fica fzinho de b de x, vezes b' de x, menos isso aqui, ó, é fzinho de a de x, vezes a' de x. Ó. Beleza? E aí, o que acontece, então? A derivada, no geral, dessa função é isso. Ó. Tá? Você joga o de cima na f, vezes a derivada do de cima, menos o de baixo na f, vezes a derivada do de baixo. Beleza? É isso aqui sempre lá. Ó. É a fórmula. Tá? Então, como é que fica aqui direto, então? Ó? Jogando aqui, gente. Ó. Então, fica o de cima aqui dentro,
e elevado a 1 ao quadrado, vezes a derivada do de cima em relação à variável. Como isso aqui é uma constante, a derivada é zero, tá, ok? Menos da fórmula, joga isso aqui dentro da fzinha, então vai ficar e elevado a menos x ao quadrado, vezes a derivada disso aqui, ó, que é menos 1. Entenderam? Eu usei aqui a nossa fórmula, que a gente acabou de deduzir, ó. Joga o de cima na f e multiplica pela derivada de cima, menos, joga o de baixo na f, e a f é isso aqui que a gente está integrando, né? Vezes a derivada do de baixo. É isso. Então, sempre que for constante, já vai multiplicar por zero e vai sumir, né? Então, esse menos com esse menos dá mais, isso aqui deu menos, deu e elevado a menos x ao quadrado, a mesma coisa que x ao quadrado. Então, isso aqui ficou limite, quando x tende a menos 1, de quem? De e elevado a x quadrado, dividido por 3, que multiplica x mais 1 ao quadrado. Beleza? E quanto é que dá isso aí agora? Isso aqui vai dar... Bem, isso aqui vai dar mais infinito, tá? Porque, bem, vou explicar para vocês aqui. Não, mais infinito não, né? Quando x vai para menos 1, isso aqui vai para menos 1, o numerador vai para e. Né? O numerador vai para e, vai ficar menos 1 ao quadrado, vai dar 1, vai para e. O denominador, ele vai para... Isso aqui vai para 0. Né? E aqui não está dizendo como vai para menos 1, então isso aqui vai para 0. Ao quadrado vai ficar coisa muito pequena positiva. Vezes 3 é a mesma coisa pequena positiva, que vai para 0 pela direita. Tá? Então, o que acontece com isso aqui? Ó? Bem, aqui, numerador constante, denominador pequeno positivo, isso vai ficar grande positivo. Tá? Então, você vai para mais infinito. Aí, esse limite aí é mais infinito. Beleza? Que a lista, questão 17 da 18, né? Vamos ver se ele coloca aí. Questão 17 da 18, dá mais infinito. Beleza? Mais algum pedido, gente? Bem, isso aqui eu já fiz vários exemplos disso aqui para vocês, né? Então aqui só tem a área e... Temos aqui a área e volume, né? Por área da região e tal. Calcule integral. Bem. Então aqui eu acho que eu vou dar por encerrada essa lista 17. Ó. Tá? Isso aqui é treinar essas questões aí. Tá? Isso aqui é a mesma problema de integral, né? Que é integrar isso aqui e dada a condição inicial. Então isso aqui, de certa forma, gente, é como se eu estivesse dando a velocidade de uma partícula e dando uma condição inicial de posição, né? E quero saber qual a posição dela, né? Encontrar a função espacial dela. E aqui é o que eu já tinha dito, né? Esse aqui já dá aceleração, dá uma condição de espaço, uma condição de velocidade, ó, né? Que no tempo 2 a velocidade é 3. E aí tem como descobrir aqui o movimento da partícula todo, né? Toda a posição. É uma situação bem determinística, né? Isso aqui. Não trabalha com probabilidade, com nada não. Tá? Que é essa situação aqui. Então vou dar aqui por encerrada aqui essa lista. E vou estar resolvendo mais algumas aqui para vocês. Essa parte inicial eu já dei aqui umas dicas legais para vocês. Isso aqui eu já considero que está ok, tá? Que, né? Vocês estarem resolvendo aí essas derivadas. Eu fiz esse aqui, limite, né? Façam esse primeiro aqui, ó. Tá? É a mesma coisa L'Hopital também, né? Que vai dar 0, né? Quando x vai para π, ó, aqui vai para π sobre 2, como tem π sobre 2 embaixo, o numerador vai para 0. E embaixo vai para 0 também. Então, é 0 sobre 0, você aplica L'Hopital. Deriva de cima, né? E deriva de baixo aqui, e calcula o limite. Do 18 ao 24, né, ele pede, ó, calcule a área da região R dos exercícios. Então ele dá duas funções, ó,
E aí, bem, basicamente aqui é saber desenhar esses gráficos, né? Aí você pode até colocar no computador para ver como é que faz lá. Então, se alguém tiver alguma específica aí, me avisa aí, ó. Eu vou estar escolhendo uma aqui aleatória, vamos dizer essa daqui, ó. A 20. A 20 ou a... Vou fazer isso aqui, ó. A 22. 22, a região entre o gráfico de módulo de x quadrado. Não, essa aqui é fácil. Isso eu vou deixar para vocês. Da reta x igual a 2, y igual a... É tudo exercício facinho, tá? Vou fazer a 20 aqui mesmo. A 20 é x igual a 2, né? E x igual a y quadrado mais 1. Vamos fazer, né? Que região é essa de primeiro? É y quadrado mais 1. Então aqui, ó. Tá? X igual a 2, vou botar aqui. X igual a 2, ó. Né? X igual a 2 é essa reta aí. Vou botar x e y aqui, ó. E observem que agora ele colocou a função x em termos de y, uma parábola em y, né? Que é y ao quadrado mais 1. Tá? Então, essa daqui, ó, vou botar bem aqui assim. Essa parábola aqui, ó, é a parábola x igual a y ao quadrado. Né? Essa é a parábola. Y ao quadrado mais 1 é você pegar essa parábola e colocar o vértice dela aqui assim, ó. A mesma parábola aí para cima. Beleza? Então é como se ela, aqui no x igual a 1, ela tivesse com o vértice aqui, ó. Esse ponto aqui é 1, tá? É 1 para cima e aqui é 1 para baixo. Ela vai se encontrar aqui no menos 1. Beleza? Tá aqui, ó. Ele quer essa área aí, ó. Então essa área aí é... Essa área você pode resolver com os retangulinhos assim, ó, né? Calcular essa áreazinha aqui assim, ó, né? Com os retângulos deitados. Se você quiser com os retângulos em pé também aqui dá para fazer aqui também, tá? Então, eu vou trabalhar com esse problema assim, ó. Tá? Então, é como se a gente tivesse... na verdade, é como se ele tivesse assim, ó, né? O gráfico aqui assim, ó. Tá? Eu vou estar trocando aí para vocês a posição dos eixos, que a gente não muda nada, tá bom? Eu vou escrever o y aqui, ó, e o x aqui em cima. O x, ó. Então aqui fica x igual a 2, ó. X igual a 2. E aqui o gráfico da função x igual a y quadrado mais 1. Ela passa no 1 aqui. Eu peguei a parábola de baixo e desloquei para cima. Esse encontro aqui ele vai se dar exatamente no 1 aqui, esse camaradinho aqui exatamente no menos 1, ele quer essa área aí, ó. Tá? Beleza? Essa área aí, ó, a gente pode integrar, somar esses retangulinhos aqui, ó. Né? Esses retangulinhos. Se você quiser fazer a área desse retângulo menos a área abaixo desse gráfico aqui, pode, é tranquilo, vai dar a mesma coisa. Mas eu gosto de pensar em somatório de área desses retângulos aqui, ó. Né? Cada retângulo, você pega o intervalo de menos 1 até 1, quebra ele, né? De menos 1 até 1, quebra ele. Aí faz base, né? que vai ser dy, né? Que eu estou na variável y aqui na horizontal, vezes a altura. Essa altura aqui, ó, é o de cima, a função de cima que é 2, menos essa função de baixo aqui, ó, que é y quadrado mais 1. São as alturas dos retângulos. Então, base vezes altura, ó, tá? Isso aí dá a área de cada retangulinho. Você soma isso tudo aí, é a área que a gente está procurando. Beleza? Isso aí vai dar o quê? Ó? É a integral de menos 1 até 1, de 2, aí menos aqui vai ficar menos y quadrado, menos 1 dy. Aí 2 menos 1 dá 1, então é a integral de menos 1 até 1, tá? De quem? De 1 menos y quadrado dy. Tá? Só que essa função ela é par, ó.
né? Essa função é função par. A gente pode fazer a integral duas vezes a integral de 0 até 1, que é justamente isso aqui, ó, né? Calcular só essa área aqui já serve, multiplica por 2 de 1 menos y quadrado dy. Tá? Então isso vai ficar duas vezes, aí eu vou botar a integral aqui, ó. Aqui eu estou usando o teorema fundamental do cálculo, que é calculando vou calcular esse limite aqui usando as primitivas. Uma primitiva para essa função é y, né, que é a integral disso aqui, menos y ao cubo sobre 3, de 0 até 1. Tá? Isso aí vai dar duas vezes. Se eu jogo 1 aqui, ó, vai dar 1 menos 1/3. Menos, se eu jogo 0 aí vai dar 0. Esse menos é o da fórmula, né? Tá? Então, isso aqui vai dar 2/3 vezes 2, a resposta é 4/3. Beleza? E aí tá resolvido aí o problema dessa área aí. E assim vai, tá? Assim, aí é desenhar essas regiões. Qualquer dúvida vocês, né, vão no GeoGebra, coloquem lá. GeoGebra também. Ele calcula a área também, o GeoGebra. Esboço, encontre a área da região delimitada por tananã. É a mesma coisa. Tá? Ele coloca uma função, né, o eixo x, eixo y, às vezes tem uns 3 gráficos limitando a região. Tá bom? Esse aqui é legal, C29. Determine M de modo que a área da região limitada por mx, né, que é aquela reta, a reta que parte da origem, uma reta qualquer pela origem, né? E esse gráfico aqui seja 36, ó. É 2x menos x quadrado, né? Que gráfico é esse? 2x, ó. 2x menos x quadrado. Tá? Isso aqui é x que multiplica 2 menos x. Tá? Então, isso aqui é uma parábola. Isso aqui é uma parábola com concavidade para baixo, em que as raízes é 0 e 2. Então, essa parábola aqui, ó, a raiz é 0 e 2, com cavidade para baixo. Então, um troço assim. Beleza? Então, QY aqui é o x, ó, tá? Então, se a gente pega uma reta qualquer que passa pela origem, ela pode ser tangente essa parábola, né? Aí não limita nada. Mas se a gente inclina ela um pouquinho aqui, ó, ela junto com a parábola delimita uma região. Então, essa área aqui é 0, né? Essa aqui já tem uma areazinha. E essa área, gente, ela pode ser tão grande quanto se queira, ó, né? Ó. Né? Isso aqui, ó, né? Pode ser tão grande quanto se queira. Então, vai existir uma inclinação para essa reta, exatamente que toda essa área aqui, ó, vai dar exatamente, ele quer que dê, né, 36, essa área. Beleza? Então é isso. Ele quer... Eu acho que não existe só um M, não. Existem dois, né? Porque você pode inclinar essa reta para lá assim, ó, e construir regiões assim. Você pode inclinar ela para cá também, ó, né? Acho que aqui assim, ó, né? Essa área para cá ela fica tão grande quanto você quer. Então, tem dois valores de M que provavelmente vai dar 36, tá? Um M positivo e um M negativo, né? Uma inclinação positiva e uma inclinação negativa. E aí vocês têm que encontrar esse extremo aqui, ó, tá? Tem que achar a interseção da reta y igual a mx com a reta y igual a 2x menos x quadrado, que é o ponto, esses dois pontos aqui, né, você encontra aqui, ó, tá? Que é quando isso aqui for igual a mx, ó, né? Bem, aí isso aí vai dar x quadrado, né? Aí passa para lá positivo, mais mx menos 2x tem que ser 0. Né? Então fica o que, ó? Então 1x é igual a 0, né? Você põe x em evidência, então vai ficar x que mais m menos
menos 2, né? Eu coloquei um x em evidência aqui, ó. Isso aqui tem que ser 0. Então, o x vai ser 0, que é justamente esse ponto aqui, ó. Essa reta sempre vai encontrar essa parábola nesse ponto. E o outro ponto é quando o x for igual a... isso aqui for 0, né? Que é o x vai ser igual a x mais m menos 2 igual a 0. Então, o x vai ser 2 menos m. Tá bom? Então, esse ponto aqui, ó. Então, a parábola se encontra aqui assim, ó. Tá? Esse ponto aqui é o 2 menos m. Tá bom? Aqui é o 0. Né? Bem, aí é aquela coisa. Quando o 2 menos m for positivo, né? Ou seja, quando o m for menor do que 2, né? Menor do que 2, a reta está assim, ó. Quando o m, aqui, ó, aqui é o 2 menos m, esse aqui é o m menor do que 2, que aí é positivo. Quando esse número é negativo, é quando o m negativo, né? O m é maior do que 2, aqui é m maior do que 2. Por que eu estou fazendo isso? Que quando o m for menor do que 2, a integral ela fica de 0 até 2 menos m, da esquerda para baixo. Quando o m for maior que 2, a integral fica desse número para cá. Tá? Inclusive, tem uma coisa, gente, que eu não, acho que eu não dei para vocês, que é o sentido de... né? É uma forma que a gente faz assim, ó, que a integral de a até b de uma função qualquer, ó, uma propriedade da integral. Você pode estar, se você inverte esses limites, integral de b até a mesma f de x dx, ó, a integral muda de sinal. Tá bom? Então, isso é uma notação que tem um sentido... que você pode fazer uma integral de 2 até 1, que é o contrário, né? É do maior para o menor de f de x dx. O que é que significa isso aqui, ó? Significa aquela mesma coisa que a gente fez. A gente pegou o intervalo de 1 até 2, né? Dividimos num monte de pedacinho, o gráfico da f está passando aqui por cima, a gente colocou um retângulo aqui, tá? Só que na hora de calcular a área desse retângulo, esse delta aqui, ó, a gente não faz esse cara menos esses, ó, né? Porque quando o intervalo... Porque isso aqui quer dizer que a gente está orientando o intervalo do maior para o menor. A gente está fazendo essa conta ao contrário aqui, ó. Né? Aqui tem um xi, aqui tem um xi mais 1. Professor, Oi. como isso é a área, no final das contas, o que vai importar é o módulo lá do lado? Aí você tá com o módulo, Mas é legal saber isso aqui por causa de convenção, né? Alguma conta que você está fazendo, e às vezes você quer trabalhar, achar que não pode fazer uma conta desse tipo, mas você pode, né? Segue com essa conta e depois é só mudar de sinal. Tá? Então você pode estar fazendo conta assim, ó, invertendo, né? O coisa. É só... Você pode botar o menor para baixo e mudar de sinal a integral, botar o menos aqui, ó, né? Você troca aqui e põe o menos. Porque o sentido é isso, né? Você mudou a orientação do intervalo. Em vez de você de calcular o tamanho da base como sendo o maior menos o menor, que é xi mais 1 menos xi, tá? Nessa integral aqui, ó, orientando do maior para o menor, você está dizendo que essa conta aqui você está fazendo ela assim, ó. Né? Ele orientado assim, você está fazendo xi menos xi mais 1. Isso aqui vai ser sempre negativo. Né? Esse cara menos esse é sempre negativo. Então, todas as bases são negativas em vez de serem positivas. Que é o que a gente fazia, né? Antigamente, o delta xi na ordem normal, né? Do menor para o maior, a integral, a gente faz a conta assim, do maior menos o menor. Quando a integral está do maior para o menor, é porque você inverteu essa conta aqui, ó. Então, todas essas áreas elas vão mudar de sinal, né? O que era positivo vezes essa altura, seja ela positiva ou negativa, né? Isso aqui era sempre positivo. Isso aqui é positivo ou negativo. Né? Então, isso aqui, ó, isso, base vezes altura, ia ficar o valor da altura. Quando você muda a ordem do intervalo, agora fica negativo, que é a base, e a altura positiva ou negativa. Então, ela vai mudar de sinal, né? Ela vai mudar de sinal o valor dessa área toda aqui, ó, né? Base vezes altura.
tá? Então muda de sinal, né, quando você inverte, tá? É basicamente isso aí, tá? E aí completem aí, ó, né? Termine de fazer essa integral. Então o que é que ele quer? Ele quer que você escolha um m, tá? O que é integral de 0 até 2 menos m, tá? Abaixo do gráfico, né, entre essas duas funções. Então a função de cima ela é 2 menos x quadrado, né, menos a função de baixo, que é mx, né, isso aqui é o tamanho desse retângulo aqui, ó, vezes, né, base vezes altura, isso aqui tem que dar 36. É isso aí, ó. Essa aqui é a equação que resolve o problema lá. Beleza? Não precisa dividir em casos aqui não, né? Tá. Dá 36. E aí você pode estar né, fazendo essa daqui também, que 2 menos m, né, até 0, né, porque isso aqui pode ser negativo, de 2 menos x quadrado menos mx dx também dá 36, tá? Que é esse caso aqui, ó. Tá bom? Então, aí você encontra dois valores de m aí. Beleza? Show? E aí eu vou estar... à disposição aí, tá, gente? Para eventuais dúvidas, viu? E vamos... estudando aí, tá bom? Que aí na sexta-feira eu libero a nossa avaliação e vai ser só baseado nessa lista, tá, gente? Na 17 e na 18, tá bom? Só baseado na 17 e na 18, e isso aí já é o suficiente, né? Porque técnicas de integração mesmo, vocês vão ver isso aí forte no cálculo 2 de vocês, tá bom? Aqui realmente é só o teorema fundamental do cálculo, área, né? Já falei um pouco de volume, mas eu vou avaliar vocês só em cima dessa lista mesmo aqui, ok? E aí qualquer dúvida ainda me consultem, que eu vou estar à disposição aí nos próximos dias aí, tá? Tipo, amanhã.